Oi, pessoal! Antes de dar continuidade a essa nova parte do livro, eu peço para que vocês se inscrevam, compartilhem o conteúdo e deixem o like também. A maior parte dos ouvintes aqui do canal não são inscritos, então, para que eu continue postando, peço para que vocês se inscrevam para acompanhar os novos livros que serão lançados. 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito tempo ela vive pedindo, quando eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga! Eu não residia na cidade, estava na favela, na lama às margens do Tietê, e com 9 cruzeiros apenas. Não tenho açúcar porque ontem eu saí e os meninos comeram um pouco que tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade. Quem tem dó e aminosidade é o povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro. Quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço. Braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos assambarcadores. Eu ontem comi aquele macarrão no lixo com receio de morrer, porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho. Havia um pretinho bonitinho, ele ia vender ferro lá no Zinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia vender ferro quando parei na Avenida Bom Jardim, no lixão, como é denominado o local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo e escolhiam os pedaços, disse-me: Leva, Carolina, dá para comer. Deu-me uns pedaços. Para não magoá-lo, aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne, para comer os pães duros roídos pelos ratos. Ele disse-me que não, que há 2 dias não comia. Acendeu fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar de assar a carne. Esquentou-a e comeu. Para não presenciar aquele quadro, saí pensando: faz de conta que eu não presenciei esta cena. Isto não pode ser real num país fértil igual ao meu. Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma conhecimento da existência infausta dos marginais. Vendi os ferros no Zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro dia, encontraram um pretinho morto. Os dedos do pé abriram. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os dedos do pé parecia leque. Não fazia e nem trazia documentos. Foi sepultado como Zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. De 4 em 4 anos muda-se os políticos e não soluciona a fome, que tem a sua matriz nas favelas e as sucurases dos lares dos operários. Quando eu fui buscar água, vi uma infeliz caída perto da torneira porque ontem dormiu sem jantar. É que ela está desnutrida. Os médicos que nós temos na política sabem disso. Agora, eu não vou na casa de Dona Júlia trabalhar para ela. Fui catando papel. O senhor Samuel pesou. Recebi 12 cruzeiros. Subi a Avenida Tiradentes catando papel. Cheguei na rua Frei Antônio Santana de Galvão. Trabalhar para a Dona Julita. Ela disse-me para eu não iludir com os homens que eu posso arranjar outro filho e que os homens não contribuem para criar o filho. Sorri e pensei: em relação aos homens, eu tenho experiências amargas. Já estou na maturidade. Quadra que o senso já criou raízes. Achei que cará no lixo, uma batata doce e uma batata sossa. Cheguei na favela, os meus meninos estavam roendo um pedaço de pão duro. Pensei: para comer estes pães era preciso que eles tivessem dentes elétricos. Não tinha gordura. Pus a carne no fogo com os tomates que eu catei na lã da fábrica de peixe. Pus o cará e a batata. E água. Assim que ferveu, eu pus o macarrão que os meninos cataram no lixo. Os favelados aos poucos estão convencendo-se de que para viver precisam imitar os corvos. Eu não vejo eficiência no serviço social com relação ao favelado. Amanhã não vou ter pão. Vou cozinhar batata doce. 22 de maio.
Eu hoje estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou se saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão, eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas e eles comeram. Tenho os metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele, onde já se viu favelado com essas finezas. Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida aqui do favelado. Ó São Paulo, rainha que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro, que são as arranha-céus, que veste veludo e seda e calça meias de algodão, que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne. Eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura. Ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede: Mamãe, vende eu para a Dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Eu sei que existem brasileiros aqui dentro de São Paulo que sofrem mais do que eu. Em junho de 57, eu fiquei doente e percorri as sedes do serviço social. Devido eu carregar muito ferro, fiquei com dor nos rins. Para não ver os meus filhos passar fome, fui pedir auxílio ao propalado serviço social. Foi lá que eu vi algumas lágrimas deslizar dos olhos dos pobres. Como é pungente ver as dramas que ali se desenrola. A ironia com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Fui no palácio. O palácio mandou-me para a sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Brigadeiro me enviou para o Serviço Social de Santa Casa. Falei com a Dona Maria Aparecida, que ouviu-me e respondeu-me com tantas coisas e não disse nada. Resolvi ir no palácio e entrei na fila. Falei com o senhor Alcides, um homem que não é nipônico, mas é amarelo como manteiga deteriorada. Falei com o senhor Alcides. Eu vim aqui pedir um auxílio porque estou doente. O senhor mandou-me ir na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fui. A Avenida Brigadeiro mandou-me ir na Santa Casa e eu gastei o único dinheiro que eu tinha com as conduções. Prende ela! Não me deixaram sair. E um soldado pôs a boineta no meu peito. Olhei o soldado nos olhos e percebi que ele estava com dó de mim. Disse-lhe: Eu sou pobre, por isso é que vim aqui. Seguiu o Dr. Osvaldo de Barros, o falso filantrópico de São Paulo, que está fantasiado de São Vicente de Paula, e disse: Chama um carro de preso. 23 de maio. Levantei da manhã triste porque estava chovendo. O barraco está numa desordem horrível. É que eu não tenho sabão para lavar as louças. Digo louça por hábito, mas é as latas. Se tivesse sabão, eu ia lavar as roupas. Eu não sou desmazelada. Se ando suja, é devido à reviravolta da vida de um favelado. Cheguei à conclusão que quem tem e quem não tem para onde ir, não adianta olhar para cima. É igual a nós que não gostamos da favela, mas somos obrigados a residir nela. Fiz a comida. Achei bonito, a gordura fringindo na panela. Que espetáculo deslumbrante. As crianças sorrindo, vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz, feijão. É um dia de festa para eles. Antigamente era a macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplenta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandonam. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Quem não nos desprezou foi o fubá, mas as crianças não gostam de fubá. Quando pus a comida, o João sorriu. Comeram e não aludiram à cor negra do feijão, porque negra é a nossa vida. Negro é tudo o que nos rodeia. Nas ruas, as casas comerciais, já se vê as faixas indicando os nomes dos futuros deputados. Alguns nomes já são conhecidos, são reincidentes que já foram preteridos nas urnas. Mas o povo não está interessado nas eleições, que é o cavalo de Troia que aparece de 4 em 4 anos. O céu é belo, digno de contemplar, porque as nuvens vagueiam e formam paisagens deslumbrantes. As brisas suaves repassam conduzindo os perfumes das flores,
e o astro-rei sempre pontual para despontar-se e recluir-se. As aves percorrem o espaço, demonstrando contentamento. A noite surge, as estrelas cintilantes para adornar o céu azul. Há várias coisas belas no mundo que não é possível descrever-se. Só uma coisa nos entristece: os preços, quando vamos fazer compras. Ofusca todas as belezas que existem. A Teresa, irmã da Meire, bebeu soda, e sem motivo. Disse que encontrou um bilhete de uma mulher no bolso de seu marido. Perdeu muito sangue. Os médicos diz que, se ela sarar, ficará imprestável. Tem 2 filhos, um de 4 anos e outro de 9 meses. 26 de maio. Amanheceu chovendo e eu tenho só 4 cruzeiros e um pouco de comida que sobrou de ontem e os ossos. Fui buscar água para ver os ossos ferver. Ainda bem, e ainda tenho um pouco de macarrão. Eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha lavando feijão. Fiquei com inveja. Faz 2 semanas que eu não lavo roupas por não ter sabão. Vendi umas tábuas por 40 cruzeiros. A mulher disse-me que paga hoje. Se ela pagar, eu compro o sabão. Há dias que não vinha a polícia aqui na favela, e hoje veio porque o Julião deu no pai. Deu-lhe uma cacetada com tanta violência que o velho chorou e foi chamar a polícia. 27 de maio. Percebi que no frigorífico jogam criolina no lixo, para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é o pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter o ar só de dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo o que encontrava. Ferro, lata, carvão, tudo serve para o favelado. O leão pegou o papel. Recebi 6 cruzeiros. Pensei guardar o dinheiro para comprar feijão, mas vi que não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma medida e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos seus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Chegou a rádio patrulha, que veio trazer 2 negrinhos que estavam vagando na Estação da Luz, 4 e 6 anos. É fácil perceber que eles são da favela. São os mais maltrapilhos da cidade. O que vão encarando e encontrando pelas ruas vão comendo. Cascas de banana, casca de melancia e até casca de abacaxi, que é tão rústica, eles trituram. Estavam com os bolsos cheios de moedas de alumínio, o novo dinheiro em circulação. 28 de maio. Amanheceu chovendo. Tenho só 3 cruzeiros, porque emprestei 5 para Leila ir buscar a filha no hospital. Estou desorientada, sem saber o que iniciar. Quero escrever, quero trabalhar, quero lavar a louça. Estou com frio e não tenho sapato para calçar. Os sapatos dos meninos estão furados. E o pior na favela é que as crianças presenciam. Todas as crianças da favela sabem como é o corpo de uma mulher, porque quando os casais que se embriagam brigam, a mulher, para se apanhar, sai nua na rua. Quando começam as brigas, os favelados deixam seus afazeres para presenciar os bate-fundos. De modo que quando a mulher sai correndo nua, é um verdadeiro espetáculo para o Zé Povinho. Depois começam os comentários entre as crianças. A Fernanda saiu nua quando o Armin estava lhe batendo. Eu não vi. Ah, que pena. E que jeito é a mulher nua? E o outro, para citar-lhe, aproxima-lhe a boca do ouvido e ecoa-se as gargalhadas estrepitosas. Tudo o que é obsceno pornográfico, o favelado aprende com rapidez. Tem barrações e barracões de meretrizes que praticam suas cenas amorosas na presença das crianças. Os vizinhos ricos de alvenaria
Dizem que nós somos protegidos pelos políticos. É engano. Os políticos só aparecem aqui no quarto de despejo nas épocas eleitorais. Este ano já tivemos a visita do candidato a deputado Dr. Paulo de Campos Moura, que nos deu feijão e ótimos cobertores, que chegou numa época oportuna, antes do frio. O que eu quero esclarecer sobre as pessoas que residem na favela é o seguinte: quem tira proveito aqui são os nortistas, que trabalham e não dissipam. Compram casa ou retornam-se ao norte. Aqui na favela, há os que fazem barracões para residir e os que fazem para alugar, e os aluguéis são 500 a 700. E os que fazem barracões para vender. Gasta 4.000 cruzeiros e vendem por 11.000 cruzeiros. Quem fez muitos barracões para vender foi o Tibúrcio. 29 de maio. Até que enfim parou de chover. As nuvens deslizavam-se para o poente. Apenas o frio nos fustiga. E várias pessoas da favela não têm agasalhos. Quando uns têm sapatos, não têm paletó. E eu fico com doida vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Eram maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Condoí-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira do infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não mais tenha ilusão. Entregou sua vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá: isto é mentira. Mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espreme uma laranja. 30 de maio. Troquei a Vera e saímos. Ia pensando: será que Deus vai ter pena de mim? Será que eu arranjo dinheiro hoje? Será que Deus sabe que existem as favelas e que os favelados passam fome? O José Carlos chegou com uma sacola de biscoitos que catou no lixo. Quando eu vejo eles comendo as coisas do lixo, penso: e se tiver veneno? É que as crianças não suportam a fome. Os biscoitos estavam gostosos. Eu comi pensando naquele provérbio: quem entra na dança deve dançar. E como eu também tenho fome, devo comer. Chegaram novas pessoas para a favela. Estão esfarrapadas, andar curvado e os olhos fitos no solo, como se pensasse na sua desdita por residir num lugar sem atração. Um lugar que não se pode plantar uma flor para aspirar o seu perfume, para ouvir o zumbido das abelhas ou o colibri acariciando-a com seu frágil biquinho. O único perfume que exala na favela é a lama podre, os excrementos e a pinga. Hoje ninguém vai dormir porque os favelados que estão ou que não trabalham já estão começando a fazer batucada. Lata, frigideira, panelas, tudo serve para acompanhar o cantor desafinado dos notivagos. 31 de maio. Sábado. O dia que quase fico louca porque preciso arranjar o que comer para sábado e domingo. Fiz o café e os pães que eu ganhei ontem. Pus feijão no fogo. Quando eu levava o feijão, pensava: eu hoje estou parecendo gente bem. Vou cozinhar feijão. Parece até um sonho. Ganhei bananas e mandiocas na quitanda da rua Guaporé, quando eu voltava para a favela na Avenida Cruzeiro do Sul 728. Uma senhora pediu-me para eu ir jogar um cachorro morto dentro do Tietê, que ela dava-me 5 cruzeiros. Deixei a Vera com a mulher e fui. O cachorro estava dentro de um saco. A mulher ficou observando os meus passos à paulista. Quer dizer, andar depressa. Quando voltei, ela deu-me 6 cruzeiros. Quando recebi os 6 cruzeiros, pensei: já dá para comprar um sabão. Cheguei na favela. Eu não acho jeito de dizer cheguei em casa. Casa é casa, barracão é barracão. O barraco, tanto no interior como no exterior, estava sujo, e aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal, o lixo podre exala mau cheiro. Só aos domingos que eu tenho tempo de limpar. Eu havia comprado um ovo e 15 cruzeiros de banha de seu Eduardo, e fritei o ovo para ver se parava as náuseas. Parou. Percebi que era fraqueza. O médico mandou-me comer óleo, mas eu não posso comprar. Fui fazendo jantar, arroz, feijão, pimentão e chouriço e mandioca frita. Quando a Vera viu tanta coisa, disse: hoje é festa de negro. Perguntei a uma senhora que vi pela primeira vez: a senhora está morando aqui? Estou,
mas faz de conta que não estou, porque eu tenho muito nojo daqui. Isso aqui é um lugar para os porcos. Mas se pusessem os porcos aqui, haviam de protestar e fazer greve. Eu sempre ouvi falar na favela, mas não pensava que era um lugar tão asqueroso assim. Só mesmo Deus para ter dó de nós. 1º de junho. É o início do mês e o ano que desliza, e a gente vendo os amigos morrer e outros nascer, e 3h30 da manhã. Não posso dormir. Chegou o tal Vitor, o homem mais feio da favela, o representante do bicho-papão. Tão feio e tem 2 mulheres. Ambas vivem juntas no mesmo barraco. Quando ele veio residir na favela, veio demonstrando valentia. E dizia: Eu fui vacinado com sangue de lampião. Dia 1º de janeiro de 1958, ele disse-me que ia quebrar minha cara, mas eu lhe ensinei que o A é A e B é B. Ele é de ferro e eu sou de aço. Não tenho força física, mas as minhas palavras ferem mais do que a espada, e as feridas são incicatrizáveis. Ele deixou de aborrecer-me porque eu chamei a rádio-patrulha para ele, e ele ficou 4 horas detido. Quando ele saiu dizendo que ia matar-me, então Adalberto disse-lhe: E o pior negócio que você vai fazer, porque se você não matá-la, ela é quem te mata. Eu tenho uma habilidade que não vou relatar aqui, porque isto há de defender-me. Quem vive na favela deve procurar isolar-se, viver só. O Vitor está tocando rádio. Penso, hoje é domingo e nós podíamos dormir até às 8, mas aqui não há consideração mútua. Eu nada tenho que dizer da minha saudosa mãe. Ela era muito boa. Queria que eu estudasse para professora. Foi as contingências da vida que lhe impossibilitou concretizar o seu sonho. Mas ela formou o meu caráter, ensinando-me a gostar dos humildes e dos fracos. É por isso que eu tenho dó dos favelados, se bem que aqui tem pessoas dignas de desprezo, pessoas de espírito perverso. Esta noite a dona Amélia e o seu companheiro brigaram. Ela disse-lhe que ele está com ela por causa do dinheiro que ela lhe dá. Só se ouvia a voz da dona Amélia, que demonstrava prazer na polêmica. Ela teve vários filhos, distribuiu todos. Tem 2 filhos moços que ela não os quer em casa. Pretere os filhos e prefere os homens. O homem entra pela porta. O filho é raiz do coração. É 4 horas. Eu já fiz o almoço. Hoje foi almoço. Tinha arroz, feijão e repolho e linguiça. Quando eu faço 4 pratos, penso que sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não está ao alcance dos favelados, fico sorrindo à toa, como se eu estivesse assistindo um espetáculo deslumbrante. Lavei as roupas e o barracão. Agora vou ler e escrever. Vejo os jovens jogando bola, e eles correm pelo campo demonstrando energia. Eu penso, se eles tomassem leite puro e comessem carne. 2 de junho. Amanheceu fazendo frio. Acendi o fogo e mandei o João ir comprar pão e café. O pão, Chico do mercadinho cortou um pedaço. Eu xinguei o Chico de ordinário cachorro. Eu queria ser um raio para cortar-lhe em 1000 pedaços. O pão não deu e os meninos não levaram lanche. De manhã, eu estou nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo, mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever, e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só, para o meu ideal. Ele deu-me 50 cruzeiros e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para Vera. A dona Alice veio queixar-se que o senhor Alexandre estava se lhe insultando por causa de 65 cruzeiros. Pensei, o dinheiro, que faz morte, que faz ódio criar raiz. 3 de junho. Quando eu estava no ponto do bonde, a Vera começou a chorar. Queria pastéis. Eu estava só com 10 cruzeiros, 2 para pegar o bonde e 8 para comprar carne moída. A dona Geralda deu-me 4 cruzeiros para eu comprar os pastéis. Ela comia e cantava. E eu pensava, o meu dilema é sempre a comida. Tomei o bonde. A Vera começou a chorar porque não queria ir a pé e não tinha lugar para sentar. Quando eu estou com um pouco de dinheiro,
Procuro não pensar nos filhos que vão pedir pão, pão e café. Desvio meus pensamentos para o céu e penso: será que lá em cima tem habitantes? Será que eles são melhores do que nós? Será que o predomínio de lá suplanta o nosso? Será que as nações de lá é variada igual aqui na Terra? Ou é uma nação única? Será que lá existe favela? E se lá existe favela, será que quando eu morrer eu vou morar na favela? Quando eu comecei a escrever, ouvi vozes alteradas. Faz tanto tempo que não há briga na favela. Era a Odete e o seu esposo que estão separados. Brigavam porque ele trouxe outra mulher no carro que ela trabalha. Elas estavam na casa do seu Francisco, irmão do Alcino. Saíram para a rua. Eu fui ver a briga. Agrediram a mulher que estava com Alcino. 4 mulheres e um menino avançaram na mulher com tanta violência e lhe jogaram no solo. A Marli saiu. Disse que ia buscar uma pedra para jogar na cabeça da mulher. Eu pus a mulher no carro e o Alcino e mandei eles ir embora. Pensei em ir chamar a polícia, mas até a polícia chegar, elas matavam a mulher. O Alcino deu uns tapas na sogra, que é a pior agitadora. Se eu não entro para auxiliar, o Alcino, ele ia levar uma desvantagem. As mulheres da favela são horríveis numa briga. O que podem resolver com palavras, elas transformam em conflito. Parecem corvos numa disputa. A Odete revoltou-se comigo por ter defendido o Alcino. E eu disse: Você tem 4 filhos para criar. Eu não me importo, eu queria era matá-la. Quando eu empurrava a mulher para dentro do carro, ela disse-me: Só a senhora que é boa. Eu tinha a impressão que estava reiterando um pedaço de osso da boca dos cachorros, e a Odete, vendo seu esposo sair com a outra no carro, ficou furiosa. Vieram xingar-me de intrometida. Eu penso que a violência não resolve nada. A Assembleia de Favelados é com paus, facas, pedradas e violências. A favela é o quarto das surpresas. Esta é a 5ª mulher que o Alcino traz aqui na favela, e sua esposa, quando vê, briga. A favela hoje está quente. Durante o dia, a Leila e o seu companheiro Arnaldo brigaram. O Arnaldo é preto. Quando veio para a favela, era menino. Mas que menino! Era bom, educado, meigo, obediente. Era o orgulho do pai e de quem ele conhecia. Este vai ser um negro bom? Sim, senhor. E que na África os negros são classificados assim: negro tu, negro tu tu tu. É negro sim, senhor. Negro tu é o negro mais ou menos. Negro tu 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 é o que não vale nada. E o negro sim, senhor é o da alta sociedade. Mas o Arnaldo transformou-se em negro tu 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 depois que cresceu. Ficou estúpido, pornográfico, obsceno e alcoólatra. Não sei como é que uma pessoa pode desfazer-se assim. Ele é combatente da Dona Domingas. Mas que compadre! Dona Domingas é uma preta boa igual ao pão, calma e útil. Quando a Leila ficou sem casa, foi morar com a Dona Domingas. A Dona Domingas era quem lavava a roupa da Leila, que lhe obrigou a dormir no chão e lhe dar o leito. Passou a ser dona da casa. Eu dizia: reage, Domingas. Ela é feiticeira, pode botar um feitiço em mim. Mas o efeito e o feitiço não existe. Existe sim, eu vi ela fazer. É porque a Leila andava dizendo que consertava vidas, e eu vi várias senhoras ricas aparecer por aqui. Havia a tal Dona Guiomar, Edviges Gonçalves, a mulher que tem vários nomes e várias residências porque compra a prestação e não paga, e dá o nome trocado onde compra. Quando sai na rua, parece a Maria Antonieta, e a Dona Guiomar concorreu para escravizar a Dona Domingas. A Dona Domingas recebe uma pensão do seu extinto esposo e era obrigada a dar dinheiro para Leila, que é a companheira do Arnaldo. Ele, sendo compadre de Domingas, era para defender a comadre, mas ele explorava, dividia o dinheiro entre os dois e ainda praticava suas cenas amorosas perto do afilhado. A Dona Domingas saiu de casa, foi para Carapicuíba morar com Dona Iracema. Ficou o seu filho Nicon. Eu fiz tudo para retirar o menino, mas a Leila lhe dizia: Eu sou feiticeira. Se você for embora, eu faço você virar um elefante. Eu encontrava o Nico. Bom dia, Nico. Você não quer ir com a sua mãe?
Eu não vou porque a Leila disse que ela é feiticeira e se eu for embora ela vai fazer eu virar elefante. E o elefante é um bicho muito feio. Sabe, dona Carolina, e se ela fizer tu virar um porco? Eu tenho que comer lavagem, e alguém há de querer me pôr no chiqueiro para me engordar. Vou me capar, e se ela fazer eu virar um cavalo, alguém há de me pôr para trás e para puxar uma carroça e ainda me dar chicotada. Quando Nikon começou a passar fome, foi com a mãe. Pensei, a fome também serve de juiz. Um dia eu discutia com a Leila. Ela e o Arnaldo puseram fogo no meu barracão. Os vizinhos já pagaram. 5 de junho. Mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los, fui na Assembleia. A sucursal do Purgatório, porque a matriz é a sede do Serviço Social, no Palácio do Governo. Foi lá que eu vi ranger de dentes. Vi os pobres sair chorando, e as lágrimas dos pobres comovem os poetas. Não comovem os poetas de salão, mas os poetas do lixo, os idealistas das favelas, um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em uma relação entre o povo. 6 de junho. O José Carlos faz dias que não para em casa. Quando chega para dormir é de 10 à meia-noite. Hoje, hoje de manhã, ele apanhou. Avisei-lhe que, se chegar às 10 da noite, não abra a porta. Comprei um pão às 2 horas e 5 horas fui partir um pedaço e já estava duro. O pão atual faz uma dupla com o coração dos políticos, duro diante do clamor público. Hoje brigaram aqui na favela. Brigaram por causa de um cachorro. A briga foi com um dos baianos, que só falavam em peixarias. 7 de junho. Os meninos tomaram café e foram à aula. Eles estão alegres porque hoje teve café. Só quem passa fome é que dá valor à comida. Eu e a Vera fomos catar papel. Passei no frigorífico para pegar linguiça. Contei 9 mulheres na fila. Eu tenho a mania de observar tudo, contar tudo, marcar os fatos. Encontrei muito papel nas ruas. Ganhei 20 cruzeiros. Fui no bar tomar uma medida. Uma para mim e outra para Vera. Gastei 11 cruzeiros. Fiquei catando papel até as 11h30. Ganhei 50 cruzeiros. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia os nomes masculinos como defensor da pátria. Então eu dizia para minha mãe: por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia: se você passar por debaixo do arco-íris, você virá homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção, mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual os políticos distantes do povo. Eu cansava e sentava. Depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar. Deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para minha mãe: o arco-íris foge de mim. Nós somos pobres, viemos para as margens do rio. As margens do rio são os lugares do lixo e dos marginais. Gente da favela é considerado marginais. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Quando eu fui catar papel, encontrei um preto. Estava rasgado e sujo, que dava pena. Nos seus trajes rostos, ele podia representar-se como o diretor do Sindicato dos Miseráveis. O seu olhar era um olhar angustiado, como se olhasse o mundo com desespero. Indigno para um ser humano. Estava comendo os doces que a fábrica havia jogado na lama. Ele limpava o barro e comia os doces. Não estava embriagado, mas vacilava no andar. Cambaleava. Estava tonto de fome. Encontrei com ele outra vez, peno no depósito, e disse-lhe: o senhor espera que eu vou vender este papel e dou-te 5 cruzeiros para o senhor tomar uma medida. É bom beber um cafezinho de manhã. Eu não quero. A senhora cata estes papéis com tantas dificuldades para manter os teus filhos e deve receber uma migalha. E ainda quer dividir comigo. Esse serviço que a senhora faz é serviço de cavalo. Eu já sei que eu vou fazer da minha vida. Daqui uns dias eu não vou precisar de mais nada deste mundo. Eu não pude viver nas fazendas. Os fazendeiros me exploravam muito. Eu não posso trabalhar na cidade porque aqui tudo é o dinheiro e eu não encontro emprego porque já sou idoso. Eu sei que eu vou morrer porque a fome é a pior das enfermidades. Os homens parou de falar bruscamente. Eu segui com o meu saco de papel nas costas.
Tem pessoas que aos sábados vão dançar. Eu não danço. Adio bobagem ficar rodando para aqui e para ali. Eu já rodo tanto para arranjar dinheiro para comer. Procurei a Vera, não a encontrei. Gritei, não apareceu. Fui na portuguesa. Já está iniciando os festejos juninos. Ela não estava lá. Fui no ponto de bonde 3 vezes. Ela já estava pensando em ir no juizado de menores. Ia gastar o dinheiro reservado para o pão. Quando cheguei na favela para pegar os documentos para eu ir na cidade, a Vera estava procurando-me. Disse-me que estava procurando balões e que estava caçando de correr. 8 de junho. Hoje eu fiz almoço. Quando tem carne, eu fico mais animada. Mas quando é polenta, eu já sei que vou ter complicações com as crianças. Feijão, arroz e pastéis. Já faz tempo que os meninos estão pedindo pastéis. O João está sorrindo à toa. Os pastéis é um acontecimento aqui em casa. Quando eu digo casa, penso que estou ofendendo as casas de tijolos. Hoje os favelados estão apreciando os briguentos. São os 2 irmãos, o Vicente e o João Coque. Lá em frente, no mercadinho, estão brigando 2 baianos, e são irmãos. Nem parece que geraram no mesmo ventre. Os vizinhos da favela e da alvenaria olham os favelados com repugnância. Percebo seus olhares de ódio, porque eles não querem a favela aqui, que a favela deturpou o bairro, que tem nojo da pobreza. Esquecem eles que, na morte, todos ficam pobres. O que eu sei é que a praga dos favelados pega. Quando nós mudamos para a favela, nós íamos pedir água nos vizinhos de alvenaria. Quem nos dava água era a dona Ida Cardoso. 3 vezes ela nos deu água. Ela nos disse que nos dava água só nos dias úteis. Aos domingos ela queria dormir até mais tarde. Mas o favelado não é burro, mas foi vacinado com sangue de burro. Um dia foram buscar água e não encontraram a torneira no jardim, onde os favelados pegavam a água. Formou-se uma fila na porta da dona Ida e todos chamavam. Eu queria água para fazer a mamadeira. Meu Deus, como é que nós vamos fazer sem água? Nós íamos noutras casas, batíamos na porta. Ninguém respondia. Não aparecia ninguém para nos atender, para nos ouvir. E, para não ouvir isto, a senhora pode nos dar um pouco de água? Eu carregava a água da rua Guarapé, do depósito de papel. Outros traziam água do serviço, nos garrafões. Uma tarde de terça-feira, a sogra de Dona Ida estava sentada e disse: podia dar uma enchente e arrasar a favela e matar estes pobres cacetes. Tem hora que eu revolto contra Deus por ter posto gente pobre no mundo, que só serve para amolar os outros. A Tina, da dona Mulata, quando soube que a sogra da dona Ida pedia a Deus para enviar uma enchente para matar os pobres favelados, disse: quem há de morrer afogado há de ser ela. Na enchente de 49 morreu Pedro Cardoso, filho de Dona Ida. Quando eu soube que o Pedrinho havia morrido afogado, pensei na decepção que teve a sua avó, que pedia água, água, bastante água para matar os favelados, e veio água e matou-lhe o neto. E para ela compreender que Deus é sóbrio. É o advogado dos humildes. Os pobres são criaturas de Deus, e o dinheiro é um metal criado e valorizado pelo homem. Se Deus avisasse a dona Ida que ela, por não nos dar água, ia perder o seu filho para sempre, creio que ela estaria nos dando água até hoje. O Pedro pagou em holocausto o orgulho de sua avó e a maldade de sua mãe. E assim, é assim que Deus repreende. 9 de junho. Eu saí. Quando eu estava catando o papel em frente à Bela Vista, eu tive um aviso que eu ia ter um aborrecimento. Fiquei triste. Quando eu passava na rua Pedro Vicente, um senhor deu uma bexiga de borracha para Vera. Ela ficou contente e disse que ele ia para o céu. Quando nasceu, a Vera e eu fiquei sozinha aqui na favela. Não apareceu uma mulher para lavar minhas roupas, olhar os meus filhos. Os meus filhos dormiam sujos. Eu fiquei na cama pensando nos filhos, com medo deles ir brincar nas margens do rio. Depois do parto, a mulher não tem forças para erguer um braço. Depois do parto, eu fiquei numa posição incômoda, até quando Deus deu-me forças para ajeitar-me. Eu já estava deitada quando ouvi as vozes das crianças anunciando que estavam passando cinema na rua. Não acreditei no que ouvia. Resolvi ir ver. Era a Secretaria da Saúde.
Veio passar um filme para os favelados ver como é que o caramujo transmite a doença anêmica, para não usar as águas do rio, que as larvas desenvolvem-se nas águas. Até a água que, em vez de nos auxiliar, nos contamina. Nem o ar que respiramos não é puro, porque jogam lixo aqui na favela. Mandaram os favelados fazer mictórios. 11 de junho. Já faz 6 meses que eu não pago a água, 25 cruzeiros por mês. E por falar na água, o que eu não gosto e tenho pavor é de buscar água. Quando as mulheres aglomeram na torneira enquanto esperam a sua vez para encher a lata, vai falando de tudo e de todos. Se uma mulher está engordando, elas dizem que está grávida. Se está emagrecendo, elas dizem que está com tuberculose. Temos aqui a dona Benedita, que está com 82 anos. Começou a engordar. É filho, a dona Benedita está grávida. Não diga, naquela idade? Isso é o fim do mundo. De quantos meses? 6, 7, a data que vinha na mente. E quando alguém ia falar ou levar roupinhas para a dona Benedita, ela xingava e rogava praga. E dizia: Eu sou mãe da que já saiu da circulação. Como é que eu posso ter filho? Eu já estou aposentada. Quando eu ouvia os rumores, pensava: quem teve filhos nesta idade foi só Santa Isabel, mãe de São João Batista. Todos os dias há uma novidade aqui na favela. Quando inaugurou a Portuguesa de Depósitos de Portugueses que reside aqui por perto, foram. E a dona Isaltina esqueceu umas roupas no quintal. No outro dia não encontrou as roupas. A dona Sebastiana disse para a dona Isaltina que a ladra era a Leila. A dona Isaltina foi chamar o rádio patrulha, e ela interrogava a Leila com tanta energia que acabou descobrindo as roupas no fosso de excrementos. Pegaram um pau e retiraram as roupas, e a polícia obrigou a Leila a lavar. Um carro da prefeitura que vinha trazer água jogava água e a Leila lavava. Ela dizia: Não fui eu quem tirou as roupas. Eu sou vagabunda, mas não sou ladra. O povo da favela sempre achava tempo para presenciar estes espetáculos. O juiz pegou uma jovem débil mental. Disseram que ela havia fugido com um japonês. Hoje ela apareceu e disse ser mentira. Eu fui na dona Julita. Ela deu-me café, sabão e pão. Na Avenida do Estado 1140, ganhei muito papel. Recebi 98 cruzeiros. Deu para comprar óleo, carne e açúcar. Ganhei umas bananas, fez doce. O José Carlos está mais calmo depois que botou os vermes. 21 vermes. 12 de junho. Eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeia. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. E preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu. A estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. O tal Valdemar hoje agrediu o senhor Alexandre com uma enxada. As mulheres interviram. Eu fico admirada do senhor Alexandre temer o Valdemar, porque as mulheres resolutas da favela espancam o Valdemar com vassouras e chinelos, mas quando alguém lhe teme, ele prevalece. 13 de junho. Vesti as crianças e eles foram para a escola. Eu fui catar papel. No frigorífico vi uma mocinha comendo salsichas no lixo. Você pode arranjar um emprego e levar uma vida reajustada. Ela perguntou-me se catar papel ganha dinheiro. Afirmei que sim. Ela disse-me que quer um serviço para andar bem bonita. Ela está com 15 anos. Época que achamos o mundo maravilhoso. Época em que a rosa desabrocha. Depois vai caindo pétala por pétala e surgem os espinhos. Uns cansam da vida, suicidam. Outros passam a roubar. Olhei o rosto da mocinha. Está com boqueira. Os preços aumentam igual às ondas do mar, cada qual mais forte. Quem luta com as ondas? Só os tubarões, mas o tubarão mais feroz é o racional, e o terrestre é o atacadista. A lentilha está a 100 cruzeiros o quilo,
Um fato que alegrou-me imensamente. Eu dancei, cantei e pulei, e agradeci o Rei dos Juízes, que é Deus. Foi em janeiro, quando as águas invadiu os armazéns e estragou os alimentos. Bem feito. Em vez de vender barato, guarda esperando alta de preços. Vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio, bacalhau, queijos, doces. Fiquei com inveja dos peixes que não trabalham e passam bem. Hoje eu estou lendo e li O Crime de Deputado de Recife, Ney Maranhão. Li jornal para as mulheres da favela ouvir. Elas ficaram revoltadas e começaram a xingar o assassino e lhe rogar praga. Eu já observei que as pragas dos favelados pegam. Os bons eu enalteço, os maus eu critico. Devo reservar as palavras suaves para os operários, para os mendigos, que são escravos da miséria. 14 de junho. Está chovendo. Eu não posso ir catar papel. O dia que chove eu sou mendiga. Já acho mesmo trupada, trapuda e suja. Já uso o uniforme dos indigentes. E hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. Vou aproveitar a deixa. A Vera não vai sair comigo porque está chovendo. Agitei um guarda-chuva velho que achei no lixo e saí. Fui no frigorífico, ganhei uns ossos, já serve. Faço uma sopa, já que a barriga não fica vazia, tentei viver com ar. Comecei a desmaiar, então eu resolvi trabalhar porque eu não quero desistir da vida. Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio, mas hoje em dia vivem até chegar a hora da morte. É um herói, porque quem não é forte desanima. Vi uma senhora reclamar que ganhou só ossos no frigorífico e que os ossos estavam limpos. Eu gosto tanto de carne. Fiquei nervosa ouvindo a mulher lamentar-se, porque é duro a gente vir ao mundo e não poder nem comer. Pelo que observo, Deus é o rei dos sábios. Ele pôs os homens, os animais no mundo. Mas os animais, quem lhes alimenta é a natureza, porque se os animais fossem alimentados igual aos homens, havia de sofrer muito. Eu penso isto porque quando eu não tenho nada para comer, invejo os animais. Enquanto eu esperava na fila para ganhar bolachas, ia ouvindo as mulheres lamentar-se. Outra mulher reclamava que passou numa casa e pediu uma esmola. A dona da casa mandou esperar. A mulher continuou dizendo que a dona da casa surgiu com o embrulho e deu-lhe. Ela não quis abrir o embrulho perto das colegas, com receio que elas pedissem. Começou a pensar: será um pedaço de queijo? Será carne? Como ela chegou em casa, a primeira coisa que fez foi desfazer o embrulho, porque a curiosidade é amiga das mulheres. Quando desfez o embrulho, viu que eram ratos mortos. Tem pessoas que zombam dos que pedem. Na fábrica de bolacha, o homem disse que não ia dar mais bolacha, mas as mulheres continuaram quietas e a fila estava aumentando. Quando chegava alguém para comprar, ele explicava: o senhor desculpe o aspecto hediondo que este povo dá na porta da fábrica, mas por infelicidade minha, todos os sábados é este inferno. Eu ficava impaciente porque queria ouvir o que o dono da fábrica dizia e queria ouvir o que as mulheres diziam. Que dilema triste para quem presencia. As pobres querendo ganhar, e o rico não queria dar. Ele dá só os pedaços de bolacha. E elas saem contentes, como se fossem a rainha Elizabeth da Inglaterra quando recebeu os 13 milhões em joias que o presidente Kubitschek lhe enviou como presente de aniversário. O dono da fábrica, vendo que elas não iam embora, mandou dar. A empregada nos dava e nos dizia: quem ganhar deve ir embora. Eles alegam que não estão em condições de dar esmola porque a farinha de trigo subiu muito, mas os mendigos já estão habituados a ganhar as bolachas todos os sábados. Não ganhei bolacha e fui na feira catar verduras. Encontrei com a dona Maria do José Bento e começamos a falar sobre o custo de vida. 15 de junho. Fui comprar carne, pão e sabão. Parei na banca de jornais. Li que uma senhora e 3 filhos havia suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado, que quando tem fome recorre ao lixo, cata verduras nas feiras, pedem esmolas e ainda vão vivendo. Pobre mulher! Quem sabe se de há muito ela vem pensando em eliminar-se, porque as mães têm muito dó dos filhos,
mas é uma vergonha para uma nação uma pessoa matar-se porque passa fome. E a pior coisa para uma mãe é ouvir esta sinfonia. Mamãe, eu quero pão. Mamãe, eu estou com fome. Eu penso, será que ela procurou a Legião Brasileira ou Serviço Social? Ela devia ir nos palácios falar com a manda-chuva. A notícia do jornal deixou-me nervosa. Passei o dia xingando os políticos, porque eu também, quando não tenho nada para dar aos meus filhos, fico quase louca. Aqui na favela tem um quadro de futebol, o rubro-negro. As camisas são pretas e vermelhas. O fundador é o Almir Castilho. O quadro não é conhecido pelo público, mas já é conhecido pela polícia. Há 2 anos atrás, o quadro foi jogar na penha e brigaram com o quadro aniversário e a briga transformou-se em conflito. Com a intervenção da polícia, os briguentos renderam-se e havia um morto e vários feridos. Não houve prisões, mas abriram inquérito. Cada um teve que pagar 2.000 cruzeiros ao advogado. Hoje teve uma briga na rua A. Residem 10 baianos num barracão de 3 por 2,5. 5 são irmãos, e as outras 5 são irmãs. São robustos, mal encarados. Homens que havia de ter valor para o lampião. Os 10 são pernambucanos, e brigaram os 10 com um paraibano. Quando os pernambucanos avançaram no paraibano, as mulheres abraçaram o paraibano e levaram para dentro do barracão e fecharam a porta. Os pernambucanos ficaram falando que matavam e repicavam o paraibano. Queriam invadir o barracão. Estavam furiosos igual aos cães quando alguém lhes retira a cadela. Ela teve 6 filhos, 3 do Manolo e 3 de outros. Ela teve um menino que podia estar com 4 anos, mas um dia eles embriagaram e brigaram e lutaram dentro de casa. A luta foi tremenda. O barraco oscilava e as panelas caíam fazendo ruídos. Na confusão, o menino caiu no assoalho e pisaram-lhe em cima. Passando uns dias, perceberam que o menino estava todo quebrado. Levaram para o hospital das clínicas. Engessaram o menino, mas os ossos não ligaram. O menino morreu. Agora ela está com 2 meninas, uma de 2 anos e outra recém-nascida. O seu companheiro atual bebe e brigam, e às vezes rolam no assoalho. Quando eu vejo estas cenas, fico pensando no menino que morreu. Tinha um soldado que parecia por aqui. Ele procurava agradar-me, e eu fugia dele. Caí na asneira de dizer para Leila que achava o soldado muito bonito, mas não queria nada com ele porque ele bebe pinga. E um dia ele veio falar comigo cheirando pinga. Uma noite apareceu e perguntou-me: Então, dona Carolina, a senhora anda dizendo que eu bebo pinga? Recordei imediatamente da Leila, porque eu tinha dito só para ela, e respondi: Eu acho o senhor bonito, mas tenho medo do senhor beber pinga. Percebi que o soldado não apreciou minhas observações. O senhor sabe que o soldado alemão não pode beber? O soldado olhou-me e disse: Graças a Deus, sou brasileiro. 16 de junho. O José Carlos está melhor. Dei-lhe uma lavagem de alho e uma chá de hortelã. Eu zombei do remédio da mulher, mas fui obrigada a dar-lhe porque atualmente a gente se arranja como pode. Devido ao custo de vida, temos que voltar ao primitivismo, lavar nas tintas, cozinhar em lenha. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: É, pena que você é preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele preta e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica, é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. E é indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Um dia, um branco disse-me: se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco nem o preto conhecem sua origem. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. 17 de junho.
Passei a noite assim. Eu despertava e escrevia. Depois eu adormecia novamente. Às 5 da manhã, a Vera começou a vomitar. Eu dei-lhe um calmante. Ela dormiu. Quando a chuva passou, eu aproveitei para sair. Catei um saco de papel. Eu recebi 12 cruzeiros. Catei uns tomates e um pouco de alho e vim para casa, correndo porque a Vera está doente. Cheguei, ela estava dormindo. Com os meus ruídos, ela despertou-se. Disse estar com fome. Fui comprar leite e fiz um mingau para ela. Ela tomou e vomitou um verme. Depois levantou-se, andou um pouco e deitou-se outra vez. Eu fui no seu Manuel vender os ferros para enganar e para arranjar dinheiro. Estou nervosa, com medo de Vera piorar, porque o dinheiro que eu tenho não dá para pagar médico. Hoje eu estou rezando e pedindo a Deus para a Vera melhorar. 18 de junho. Hoje amanheceu chovendo. A Vera ontem pôs 2 vermes pela boca. Está com febre. Hoje não vai ter aulas, em homenagem ao príncipe do Japão. 19 de junho. A Vera ainda está doente. Ela disse-me que foi a lavagem de alho que eu dei-lhe que lhe fez mal. Mas aqui na favela várias crianças estão atacadas com vermes. O José Carlos não quer ir na escola porque está fazendo frio e ele não tem sapato. Mas hoje é dia de exame. Ele foi. Eu fiquei com medo porque o frio está congelando. Mas o que hei de fazer? Eu saí e fui catar papel. Fui na dona Julita, ela estava na feira. Passei na sapataria para pegar o papel. O saco estava pesado. Eu devia carregar o papel em 2 viagens, mas carreguei de uma vez só porque queria chegar em casa, porque a Vera estava doente e sozinha. 20 de junho. Dei leite para a Vera. O que eu sei que é que o leite está sendo despesas extras e está prejudicando a minha minguada bolsa. Deitei a Vera e saí. Eu estava tão nervosa. Acho que se eu estivesse num campo de batalha, não ia sobrar ninguém com vida. Eu pensava nas roupas por lavar, na Vera. E se a doença fosse piorar? Eu não posso contar com o pai dela. Ele não conhece a Vera, e nem a Vera conhece ele. Tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai. Não tinha papéis nas ruas, e eu queria comprar um par de sapatos para Vera. Segui catando papel. Ganhei 41 cruzeiros. Fiquei pensando na Vera que ia bradar e chorar, porque ela, quando não tem o que falar ou o que calçar, fica lamentando que não gosta de ser pobre. E penso, se a miséria revolta até as crianças. 21 de junho. Vesti o José Carlos para ir na escola. Quando eu estava na rua, comecei a ficar nervosa. Todos os dias é a mesma luta. Andar igual um judeu errante atrás de dinheiro, e o dinheiro que se ganha não dá para nada. Passei no frigorífico, ganhei os ossos. Quando eu saí, a Vera recomendou-me para trazer os sapatos. Deixei o João brincando com ela, porque hoje não tem aula para o segundo ano. Percorri várias ruas e não havia papel. Quando ganhei 30 cruzeiros, pensei, já dá para pagar os sapatos da Vera. Mas era sábado e precisava arranjar dinheiro para o domingo. E Vera já estava idealizando o cardápio do domingo. Na Avenida Tiradentes, eu ganhei umas folhas de Flandres e fui vender no depósito do senhor Salvador Zanutti, na Rua dos Voluntários da Pátria. Eu estava de mal com ele, mas ele não me fez mal nenhum. Até emprestou-me dinheiro quando eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, eu andava até 40 e querendo me suicidar por falta de recurso. O senhor Salvador perguntou-me por que fui eu que sumi de lá. Eu fiquei envergonhada com a sua acolhida tão gentil. Ele deu-me 31 cruzeiros. Fiquei alegre. Saí correndo. Ia comprar os sapatos para Vera. Lembrei que havia deixado a sacola no depósito, mas o trânsito estava impedindo. Consegui atravessar para pegar a sacola. Ele disse-me: Você saiu correndo e esqueceu a sacola. Catei mais um pouco de papel e recebi 10 cruzeiros. Fiquei com 71 cruzeiros. Dei 30 para os sapatos, fiquei com 41. E não ia dar para comprar café, pão, açúcar e arroz e gordura. Passei e pensei nos ossos. Eu ia fazer uma sopa, tem um pouco de arroz, um pouco de macarrão. Eu misturo tudo e faço uma sopa. E a Vera, se quiser, come pão. Se não quiser, que se aperte. A época atual não é de ter preferência e nem nojo. Cheguei em casa para ver a Vera. Ela estava brincando e pensei, ela já está melhor. Ela estava coçando-se com a pele toda irritada. Acho que foi o chá de alho que lhe dei.
Jurei nunca mais dar-lhe remédios indicados por lavadeiras de hospitais. Mostrei-lhe os sapatos. Ela ficou alegre. Ela sorriu e disse-me que está contente comigo e não vai comprar uma mãe branca. Que não sou mentirosa. Que falei que ia comprar os sapatos e que comprei. Que eu tenho palavra. Eu estava tão cansada, eu queria sair para arranjar mais dinheiro, mas a canseira dominou-me. Ouvi as crianças gritar que estão dando cartões. Corri como flecha. A canseira sumiu. Encontrei o João, que já vinha com um cartão acenando na mão. Todos estavam sorrindo como se tivesse ganhado um prêmio. Li o cartão. Era para ir buscar um prêmio e uma surpresa para seu filho na rua Javaz 171.